Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 14 de março, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. A Agência Cibernética dos Estados Unidos coloca sistemas offline após hack. Ataques cibernéticos contra órgãos do governo federal crescem em janeiro. E relatório aponta vulnerabilidades críticas em importantes sistemas. E eu começo com essa notícia que fala: a Agência Cibernética dos Estados Unidos coloca sistemas offline após hack. A Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura dos Estados Unidos, CISA, foi obrigada a colocar dois sistemas offline no mês passado, depois que hackers violaram suas defesas por meio de falhas de segurança nos produtos Ivanti. Um porta-voz da CISA disse ao The Record que há cerca de um mês a agência identificou atividades que indicam a exploração de vulnerabilidades em produtos Ivanti que a agência usa. Os sistemas violados incluíam o Gateway de Proteção de Infraestrutura e a ferramenta de avaliação de segurança química, CESAT, ambos essenciais na avaliação e proteção de infraestruturas críticas dos Estados Unidos. O CESAT, em particular, guarda informações industriais altamente sensíveis, críticas para a segurança nacional, incluindo dados sobre instalações químicas de alto risco e planos de segurança. Segundo a agência, aproximadamente 15 agências dos Estados Unidos usam o software da Ivanti. A CISA é uma agência governamental encarregada de reforçar a estrutura de segurança cibernética dos Estados Unidos. Ligada ao Departamento de Segurança Interna, DHS, a sua criação em novembro de 2018 foi motivada por crescentes apreensões com as ameaças cibernéticas e a salvaguarda de infraestruturas vitais do país. A Ivanti é fornecedora de software de gerenciamento de infraestrutura com uma clientela global superior a 40 mil clientes, inclusive no Brasil. O software de gerenciamento de endpoints móveis da fornecedora é popular entre governos em todo o mundo. Embora os autores do ataque à CISA não tenham sido identificados, acredita-se que eles tenham explorado vulnerabilidades recentemente descobertas nos produtos Ivanti Connect Secure VPN e Ivanti Policy Secure. Ao todo, foram 4 vulnerabilidades identificadas, como CVE 2023-46805, CVE 24.21.887, CVE 2024-22024 e CVE 2024-21893, que podem ser usadas para contornar a autenticação, criar solicitações maliciosas e executar comandos arbitrários com privilégios elevados. A CISA, juntamente com a Ivanti e várias empresas de segurança, soaram o alarme no início de janeiro em relação às duas vulnerabilidades supostamente usadas por hackers ligados ao governo chinês para espionagem. Posteriormente, outros cybercriminosos e outros grupos procuraram explorar essas vulnerabilidades. A matéria segue, inclusive tem um relatório ao final dela da CISA, falando um pouquinho sobre a exploração das vulnerabilidades, né, com relação aos produtos da Ivanti. O relatório esse que está em inglês. Mas o ponto é o seguinte: vocês percebem o quanto esse processo de gestão de vulnerabilidades ele é desafiador? Porque a CISA, órgão que muitas vezes determina quais são as vulnerabilidades que precisam ser corrigidas, visto todos os ataques, o prazo, inclusive, para a correção, né, de todas as empresas estatais ou ligadas, né, às empresas estatais, aquelas que prestam serviços considerados críticos, etc., tem para corrigir as vulnerabilidades. E ela própria tem essa dificuldade. Estamos falando de vulnerabilidades de janeiro e estamos falando de uma exploração recente. Ou seja, mesmo sabendo que possui vulnerabilidades, mesmo indicando a correção, é difícil fazer isso rapidamente. É por isso, pessoal, que eu vou insistir muito nesse ponto. Precisamos ter uma estratégia para ter um processo de gestão de vulnerabilidades muito ágil. Por agilidade não significa dizer aplicar as correções rapidamente, mas significa rapidamente tomar conhecimento das vulnerabilidades que possui
e pensar em estratégias de proteção, reduzindo inclusive, quando possível, a superfície de ataque. Obviamente, o melhor cenário muitas vezes é a aplicação do patch, do Service Pack, do hotfix, o que for. Geralmente é o melhor cenário. Ainda assim, é altamente recomendável que haja um processo de homologação. Então precisamos pensar, e por mais que eu às vezes seja um crítico do Zero Trust no que diz respeito a ele não trouxe nada de novo, o core daquilo que indica e que é uma diretriz muito antiga, uma das primeiras, né, de segurança relacionada a privilégios mínimos, você tem que reduzir isso àquilo que é estritamente necessário. Ponto. Você precisa implementar controles, inclusive compensatórios, para criar camadas de segurança. Pensando numa estratégia de segurança em camada, segurança em profundidade, como queira chamar. Então, galera, esse processo é extremamente desafiador. Ataques cibernéticos contra órgãos do governo federal crescem em janeiro. Incidentes de vazamento de dados provocaram um aumento nas notificações de ataques cibernéticos e vulnerabilidades identificadas nos sistemas de computação do governo federal em janeiro, o que, por si só, já é bastante preocupante. No total, foram registrados 989 casos nos órgãos do Executivo, representando uma média de 32 por dia, o maior número para o mês nos últimos 4 anos, de acordo com dados levantados pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. É por isso que tantas vezes a gente vê matérias falando do foco dos criminosos, né? Justamente voltados para órgãos do governo, agências governamentais, etc. 55% dos incidentes ocorridos em janeiro permaneceram não resolvidos até 2 de fevereiro, conforme a última atualização do GSI, né, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Enquanto isso, apenas 28% dos casos envolvendo notificações preventivas foram resolvidos, indicando desafio significativo para garantir a segurança dos sistemas governamentais. Nem sempre a velocidade em endereçar os incidentes traz soluções de curto prazo. Às vezes é preciso mais tempo mesmo, né, para criar estratégias, para identificar, fazer uma análise de causa raiz adequada. Esses ataques cibernéticos têm impactos variados na população, incluindo atrasos na prestação de serviços públicos. Por exemplo, no final de janeiro, o Instituto Nacional do Câncer, INCA, vinculado ao Ministério da Saúde, precisou suspender sessões de radioterapia devido a um ataque cibernético. Após 3 dias, o serviço foi normalizado, mas o incidente ainda está sob investigação pela Polícia Federal. Percebam o impacto que isso pode ter: 3 dias de indisponibilidade de serviços extremamente importantes relacionados à saúde. Felipe Galofaro, diretor da Elitron Security e especialista em cibersegurança, destaca que esses vazamentos de dados podem facilitar golpes financeiros direcionados, uma vez que fornecem informações pessoais detalhadas sobre os cidadãos. Ele ressalta que os governos em todo o mundo estão se tornando alvos primários para grupos criminosos, dada a quantidade de informações sensíveis que detêm. Os dados do GSI indicam que os vazamentos foram o tipo mais comum de notificação de ataques cibernéticos, totalizando 413 casos em janeiro. Esta tendência sugere uma mudança, já que anteriormente outros tipos de ataques, como desfigurações de páginas do governo na internet, eram mais comuns. Desafios significativos incluem a dificuldade em manter a atualização de softwares e ferramentas de proteção, juntamente com a falta de mão de obra qualificada no setor. O Biratan Cascales, da Apura Cyber Intelligence, destaca a necessidade de agilidade por parte do governo na proteção de seus sistemas, especialmente considerando o aumento da atividade de invasores ativistas. Além disso, a aplicação de sanções por violações de dados está se tornando mais comum. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados já aplicou sanções administrativas, como no caso do Instituto Nacional do Seguro Social, que foi condenado a divulgar um comunicado sobre o vazamento de dados ocorrido em 2022. Galera, é um pouco do que eu vinha falando, inclusive na matéria anterior, né, sobre a necessidade
de termos uma estratégia clara para endereçar as vulnerabilidades e percebem que isso recorrentemente acontece em diferentes setores, em diferentes países. É um grande desafio, talvez um dos maiores desafios que nós temos. Então é preciso sim que isso esteja entre as principais estratégias de segurança. Não tem como pensarmos em elevar o nível de maturidade se não trabalharmos isso de uma maneira adequada. A matéria falou novamente da dificuldade em manter a atualização dos softwares e ferramentas de proteção, porque é preciso pensar num contexto mais amplo. É preciso pensar em todos os controles, é preciso pensar em reduzir a superfície de ataque, é preciso pensar em homologação, é preciso pensar em corrigir o mais rapidamente, é preciso pensar em quais são os sistemas que estão mais expostos, como os sistemas publicados, os apps, etc. Começar por eles. Trabalhar de forma muito próxima o processo para monitorar diariamente. Não é de vez em quando fazer um scan para verificar e com isso criar uma estratégia de correção. Não é isso. É monitorar o tempo todo, tanto os boletins, o que está acontecendo, o que vem relacionado à inteligência de ameaças externamente, mas analisando os contextos internos, escaneando sempre, checando, criando estratégias, protegendo, implementando controles o tempo todo, porque senão a gente vai perder essa batalha. E na última matéria de hoje, o relatório aponta as vulnerabilidades críticas em importantes sistemas. Percebam como o dia hoje está recheado de matérias ligadas a esse processo e esse desafio que é gestão de vulnerabilidades. A Red Belt Security, consultoria especializada em segurança cibernética, liberou um novo relatório que traz as principais vulnerabilidades de segurança identificadas em algumas das maiores empresas do mundo pela companhia. Segundo a Red Belt, esse relatório visa fornecer visão mais abrangente das ameaças atuais enfrentadas pelo cenário corporativo global e tenta conscientizar as corporações acerca da importância de fortalecerem seus ambientes digitais contra ataques cibernéticos. O relatório acusa vulnerabilidades nos sistemas AWS, Microsoft, Fortinet e Cloudflare. A análise da companhia trouxe, entre outros alertas, supostas vulnerabilidades nos sistemas citados, AWS, Microsoft, Fortinet e Cloudflare. Confira todas as vulnerabilidades identificadas recentemente. Violação da Cloudflare. Conforme a Red Belt, a Cloudflare revelou ter sofrido ataque no qual o invasor usou credenciais roubadas para obter acesso não autorizado ao servidor Atlassian, acessando documentações e quantidade limitada de código-fonte. O objetivo seria obter acesso persistente e generalizado à rede global da Cloudflare. O invasor foi descrito como sofisticado e a Cloudflare diz ter operado de forma ponderada e metódica. E a rotação de chaves e senhas. Malware surge em ataques que exploram vulnerabilidades da Ivanti VPN, como a gente já falou na matéria relacionada ao Hack Assisa. A Mandiant, empresa do Google, disse ter encontrado novo malware empregado por atacante de ameaça de espionagem no nexo da China, conhecido como ANC5221, e por outros grupos de ameaças durante atividades pós-exploração que visavam dispositivos Ivanti Connect Secure VPN e Policy Secure, informa Red Belt. As falhas foram realizadas como Zero Day desde o início de dezembro de 2023. O Escritório Federal de Segurança da Informação da Alemanha informou estar ciente dos múltiplos sistemas comprometidos no país. E falamos da CISA recentemente. Novas falhas no Azure HDI Site, Spark, Kafka e Hadoop. 3 novas vulnerabilidades de segurança teriam sido descobertas no Apache Hadoop, Kafka e Spark do Azure HD Insight, que poderiam ser exploradas para obter escalonamento de privilégios e uma condição de negação de serviços de expressão regular. Segundo o relatório técnico, as novas vulnerabilidades afetam o usuário autenticado dos serviços Azure HD Insight, como Apache Ambari e Apache Uzie.
Após a divulgação, a Microsoft lançou correções nas atualizações lançadas em 26 de outubro de 2023. Outubro. Patches críticos lançados para novas falhas em produtos Cisco, Fortinet e VMware. Cisco, Fortinet e VMware lançaram correções de segurança para várias vulnerabilidades de segurança, entre elas pontos fracos críticos que poderiam ser explorados para executar ações arbitrárias nos dispositivos afetados. Os problemas foram encontrados durante testes de segurança internos e resultam de proteções CSRF insuficientes para a interface de gerenciamento baseada na web, o que poderia permitir que o invasor executasse ações arbitrárias com nível de privilégios do usuário afetado. Inclusive, pessoal, tem vulnerabilidades extremamente críticas, entre essas relacionadas com CVSS de 9.8, por exemplo. Então é importante que seja identificado e, se não for corrigida, que seja feito o quanto antes. Fortinet alerta sobre falha crítica sobre exploração ativa. A Fortinet divulgou nova falha crítica de segurança no FortiOS SSL VPN. A vulnerabilidade nomeada CVE 2024-21762, com CVSS 9.6, permite a execução de códigos e comandos arbitrários em boletim. A empresa afirmou que uma vulnerabilidade de gravação fora dos limites no FortiOS pode permitir que o invasor remoto não autenticado execute código ou comando arbitrário por meio de solicitações HTTP especialmente criadas. E por último, script malicioso remetente do SNS. Se aproveita da AWS e faz ataques em massa de smishing. O script escrito em Python malicioso, conhecido como SNS Sender, vem sendo anunciado como uma maneira de os agentes de ameaças enviarem mensagens smishing em massa, abusando do serviço de notificação simples SNS da Amazon Web Services, AWS. As mensagens de phishing enviadas via SMS são desenvolvidas para a propagação de links maliciosos e captura de informações de identificação pessoal, além de detalhes do cartão de pagamento das vítimas. A Fortinet FortiGuard Labs alertou sobre o malware e disse que ele é instalado por meio da cadeia de infecção de 4 estágios, que começa com o arquivo ISO embutido em mensagens de e-mail. Reconhecemos a gravidade dos ataques e os impactos que podem gerar. Por isso, enfatizamos a importância de uma abordagem cada vez mais personalizada em segurança cibernética, afirma Marcos de Almeida, gerente de Red Team da Red Belt. Galera, é aquela coisa, né? Assim, eu falei hoje praticamente em todas as matérias sobre a necessidade de termos um processo de gestão de vulnerabilidades que seja ágil. E esse é o ponto. Se a gente não estiver muito atento a tudo que está acontecendo em termos de ameaças globais, em termos de inteligência de ameaças, e se nós não estivermos olhando o tempo todo para o nosso ambiente, fica muito difícil definir estratégias. Então eu preciso esperar que surjam vulnerabilidades para pensar numa estratégia de reduzir a superfície de ataque, né? Prezando, por exemplo, por acessos mínimos, aqueles que realmente são necessários, por uma revisão dos controles e implementação de uma estratégia de segurança em camadas ou profundidade? Claro que não. Isso pode ser feito a qualquer tempo, aliás, deveria ser feito de acordo com a relevância dos serviços. E quando eu falo relevância dos serviços, eu incluo os dados, tá? Porque alguns serviços podem não ser críticos do ponto de vista de disponibilidade, porque não impactam necessariamente os serviços críticos, mas que têm dados extremamente sensíveis e precisam sim ser levados em consideração. Então, esse é o grande ponto. É isso que nós precisamos fazer e não é possível que permaneçamos omissos, lentos ou achando que apenas tecnologia vai resolver o problema. Quando nós falamos em gestão de vulnerabilidades, é uma associação de muitas coisas, muitos esforços para trabalhar os processos para que eles sejam ágeis, robustos, com os controles corretos, as pessoas para que sejam capazes de executar da melhor forma, treinadas para realizar suas atividades da melhor forma possível, e tecnologia.
Se você está olhando para o prisma de gestão de vulnerabilidades apenas por um desses aspectos, provavelmente você não está olhando para esse cenário de uma maneira adequada. E digo mais, eu acho que quem segue aqui o canal sabe o quanto eu aprecio, né, as questões e os frameworks e as boas práticas indicadas pelo NIST. E ela, com a mudança, né, no framework de cibersegurança, a versão 2.0, indicou algo que eu considero extremamente importante: gestão em todas as etapas. Então, pessoal, além de definir aspectos ligados a processos, pessoas e tecnologias, é preciso uma estratégia muito clara de como endereçar tudo isso. Quais são as diretrizes, quais são os KPIs, como os executivos estão endereçando esse tema, qual é a relevância, como eles têm colaborado para que isso seja algo a ser perseguido por todos. É dessa forma que a gente vai virar esse jogo. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se ele fez sentido para você, então curta esse vídeo, salve esse conteúdo para compartilhar com seus colegas, com seus amigos, porque é fazendo esse tipo de ação que geramos mais consciência, mais conhecimento sobre os temas de segurança, e com mais consciência, com mais conhecimento, geramos cultura de segurança da informação. Então vamos juntos para mais cultura de segurança. Por hoje é só, ótimo dia, até a próxima, um abraço.